Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Conexões da Fertilidade. Hoje com um dos temas que é um dos meus prediletos, a produção independente. Você sabe o que é produção independente na reprodução assistida? É a maternidade solo ou a paternidade solo. Vou dizer a maternidade porque dos 100 casos que eu participei de produção independente, diria que 95 deles foram em relação à maternidade solo. E se você não sabe o que é, vai saber tudo neste episódio do Conexões da Fertilidade, principalmente com esse timaço de convidados aqui, Dr. Rodrigo Rosa, que vocês já conhecem muito bem, Lígia Dantas, sempre brilhanta a discussão, mas seremos todos coadjuvantes hoje, porque a grande estrela, Kátia Rosa, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a honra é minha, gente. A Kátia, irmã do Rodrigo, e fez a opção da maternidade solo, e a gente teve o privilégio de acompanhar bem de pertinho, e seguimos acompanhando ainda, personificada na perfeitinha da Bia, crescendo cada vez mais linda, mas eu já tô indo pro final da história. Vamos retornar e vamos começar do começo. O Rô não poderia ser diferente. Produção independente. Paciente entrou no seu consultório, doutor, quero o meu filho e não quero depender de ninguém para isso. Primeiros passos. Cada vez é mais comum, Rafa, chegar pacientes, né, com desejo da maternidade solo e por, né, inúmeros motivos, né, o principal é a ausência de achar um parceiro de vida que tenha esse mesmo desejo, né, então muitas vezes relacionamentos conjugais que não deram certo, e o grande desafio é em relação à idade que as pacientes chegam, né, a gente sabe que o relógio biológico da mulher é muito implacável, porque tempo é óvulo, e muitas vezes essa decisão são de mulheres, na grande maioria das vezes, acima dos 35 anos, onde é uma queda da fertilidade. E aí, quando a paciente chega, né, com esse desejo, a gente sempre vai explicar, né, os possíveis tratamentos, uma inseminação artificial, uma fertilização in vitro, explicar, né, em relação ao sêmen de doador, né, os critérios para doação de sêmen no Brasil, a existência de um banco de sêmen nacional, o internacional, explicar a chance de sucesso de cada tratamento, de acordo com cada perfil, e, né, reserva ovariana, idade e todos os outros fatores envolvidos, e aí partir para o tratamento em si. Mas realmente é uma modalidade, né, de tratamento da reprodução assistida que é muito mais comum do que eu via no começo da carreira, há 14 anos atrás. E então, eu acho que cada vez as mulheres vão tomando mais as rédeas, né, dos seus desejos, da maternidade, independente da condição que a sociedade impõe, de falar tem que estar casada, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, eu acho que é cada vez mais comum e eu acho que esse bate-papo vai ser legal. Convidei minha irmã, porque a minha irmã fez, né, a maternidade solo, e então eu vivenciando, né, eu acho que vivenciando essa jornada dela, né, eu pude perceber ali diversas nuances, né, diversos nuances nesse processo, né? Então, desde a aceitação, né, primeiro, e como que passou por tudo isso, e ela é a melhor pessoa para falar a respeito, né, da jornada dela. Sem dúvida, deve ter aprimorado o seu atendimento em casos de produção independente, você ter vivido essa história tão de dentro. Vou também pedir a mesma linha para a Lígia. Lígia, não vou ter a prepotência de direcionar a sua resposta. O paciente chegou ali no seu consultório, produção independente. Quais os primeiros Qs que você aborda? Eu acho que a primeira coisa é a decisão. Né? Eu acho que partir para uma maternidade independente, e eu acho que a partir de hoje a gente pode diferenciar produção independente e começar a falar maternidade independente. A produção independente ela é muito fria. Né? Eu acho que o desejo não é por ter um filho, mas o desejo é pela maternidade. E isso a mulher tem que reconhecer. É o maternar. Né? É o maternar, é o cuidado. Né? Não é simplesmente ter aquele produto, é ser, né? Então eu acho que a gente podia falar sobre uma maternidade independente. Então,
ninguém também, mais uma vez, ninguém pensa em maternidade independente, ela vai acontecendo. Então, quanto mais honesto, né, a mulher for com o seu desejo, mais rápido ela vai agir em relação a isso. Então, seja por um congelamento de óvulos, que eu acho que é o primeiro passo aí, quando a mulher pensa que gostaria de ser mãe, gostaria de viver essa experiência, mas a gente sempre fica, congelamento de óvulos, a gente fica dependendo daquele relacionamento para então formar uma família. Então, quando a gente chega num momento em que não há esse relacionamento e já estamos próximos de estar preparadas para viver essa maternidade, você tem que ter a coragem de falar assim, puxa, eu vou. Então, essa decisão eu acho que é a principal, o primeiro start. Quando essa mulher chega no consultório, ela vem cheia de questões, mas a principal delas é assim, o medo de dar conta. É para todas as mulheres? Talvez não. Né? Talvez seja uma mulher que tem uma rede de apoio importante, que já vai conseguir dar conta da responsabilidade financeira por essa criança. Enfim, tem algumas questões que ela própria tem que se questionar se é o horário, se é o momento. Né? A partir disso, vamos partir para o tratamento. Qual é a primeira dúvida? Essa criança ela vai sofrer algum impacto psicológico porque ela não tem a presença do pai? Né? Eu acho que essa é a maior questão. E eu vou dizer, enquanto psicólogo, não. Porque, na verdade, o que a gente precisa ter é uma função paterna, e isso eu vou entrar ali para frente, né? Quer dizer, existe uma função que é materna e paterna, e isso independe da pessoa que está fazendo esse papel. Exatamente, até porque o que mais temos aí são mães solos casadas Opa! ou filhos sem pai. Com certeza. com progenitores Sim, conhecidos. aqui no Brasil, exatamente. Aqui Perfeito. No Brasil, é isso aí. E é muito legal a sua abordagem, Lívia, porque esse termo produção independente, ele tem que ser abandonado mesmo para a maternidade independente e até melhor a maternidade independente do que o que eu falei de maternidade solo, porque na verdade essa rede de apoio funciona muito bem. Então, a grande maioria das minhas pacientes, elas têm um certo rede de apoio, ou a própria mãe, né, da paciente, ou outros familiares que podem ajudar, né, nessa rede de apoio. Então, de solo não tem nada, na verdade. Né? Então, acho que é importante realmente a gente mudar esse conceito. Fantástico. Maternidade independente, então, estabelecida. Esse podcast já valeu e a Kátia nem começou a falar Nem ainda. comecei ainda. Eles não me deixam falar. Tá bom, vai. A gente tem o privilégio de poder parar de falar A estrela fica por último. É o main event. A gente tem o privilégio aqui de poder parar de falar dessa mulher e falar desta mulher aqui. Kátia, então começa a contar pra gente um pouco da sua história. O desejo de ser mãe, de maternar, sempre esteve ali? Ou ele já veio mais tarde e aí a maternidade assim, independente acabou sendo um caminho mais natural? Então, desde menina, eu sempre soube o que queria ser mãe. Então, assim, é uma vontade desde criança, desde a adolescência, mas você sempre acha que nunca está preparada, né? E a vida vai acontecendo, vai correndo. Eu fui casada, mas foi um relacionamento que durou pouco tempo. E aí, nesse relacionamento, né, eu saí sem filhos, não tentei gravidez nesse relacionamento. Só que aí, quando eu me divorciei, eu já tinha passado dos 33, né, 34 anos. Só que quando você se divorcia, você está, né, com outras coisas na cabeça. Você quer se realizar profissionalmente, você quer se estabelecer financeiramente, e você não está muito preocupada com a questão da fertilidade, né? Da sua função reprodutiva. E você também está na esperança que você vai reconstruir sua vida logo. E aí eu não fui atrás de congelamento naquela época, né? Até que quando eu estava entre os 36 e 37 anos, eu comecei a apresentar sintomas de falência ovariana. Né? Aí você percebe que seus ciclos eles são mais curtos, né? Que você ainda tem o ciclo menstrual, mas ele dá uma encurtada. Você começa a sentir uns sintomas diferentes. Foi quando eu comentei, né, com o Dr. Rodrigo, que por acaso é o meu irmão. E ele falou, olha, possivelmente você está mesmo em falência ovariana, vamos fazer uns exames. Aí eu fiz o antimuleriano, que já deu uma porcentagem baixíssima. Ele falou, temos que correr, não dá mais para esperar, é para ontem. E aí eu comecei as minhas tentativas, só que primeiro eu tive que vencer os meus próprios preconceitos. Porque eu acho que o preconceito, ele começa em você.
E aquele preconceito de assim, o que os outros vão falar? Será que é muito egoísmo da minha parte querer ser mãe solo e privar essa criança de ter um pai, de conhecer o seu progenitor? E aí eu comecei a pirar, você começa a dar uma pirada. A minha sorte é que eu tinha uma família muito esclarecida em relação a isso. Não só, né, do Rodrigo, que já fazia parte, né, desse cenário na reprodução assistida, mas também os meus familiares, eles tinham a cabeça muito aberta. Eu lembro que eu cheguei um pouco antes do meu pai falecer, eu cheguei para ele e falei, pai, você vai sentir muita vergonha se eu resolver ser mãe solo? Se eu quiser ter um filho de uma doação anônima, né, de um semidoado. E ele falou, de jeito nenhum, pode ter que a gente ajuda a criar. Ai. Então, a minha mãe também falou, não, me deu maior força, as minhas cunhadas, né? Hoje uma das minhas cunhadas, que é também a minha comadre, ela falava para mim, você tem que pensar assim, né? Essa criança vai nascer numa realidade diferente. Ela não vai conhecer a figura paterna da forma convencional, né, que todo mundo, da forma tradicional. Ela vai conhecer de outras formas. E ela já vai nascer com essa realidade. Né? E na sala de aula dela, quando ela, né, for mais velha, vai ter outras crianças que têm estruturas familiares muito diferentes também. Né? Que não são mais assim, né, do pai, a mãe, né, os filhos. Não, às vezes duas mães, dois pais, né, de relações homoafetivas. E foram essas pessoas que foram me ajudando a trabalhar a minha cabeça. Porque eu tive que vencer meus preconceitos. E aí, depois que você vence os próprios preconceitos, vem o preconceito, ai meu Deus, mas o que os outros vão falar? Até que um dia eu li uma frase, enquanto você estiver preocupado com o que os outros vão falar, você não realiza sonhos. Sua vida não segue. Os outros são os outros, porque cada um tem uma história de vida. E aí eu também, né, aí eu comecei a fazer alguns tratamentos, né, que eu tinha baixa reserva, então eu tinha uma baixa resposta, né, e aí eu, né, tentei fertilizar, né, com sêmen americano, né, e do Banco Americano, não vingou, eu tive óvulo que não fertilizou, aí de novo outra tentativa. Até que depois eu também entrei em outro relacionamento, eu sempre fui muito romântica, então eu romantizava muito isso. Não, eu vou conseguir naturalmente, porque Deus vai me ajudar. Só que não adianta, gente, a minha idade já não condizia mais, né? Não que não pudesse acontecer, claro que podia acontecer. Né? Existem aí que a gente chama dos milagres, né? Mas não quer dizer que esse milagre ia acontecer comigo. Era o que o Rodrigo sempre me falava, né? Ele sempre virava para mim e falava, olha, não é porque existem exceções, né, da regra que você vai ter a sorte de ser uma das exceções. Então, ó, acorda para a vida. E aí eu falei, meu Deus, como é que vai ser daqui para frente se eu chegar nos meus 50, nos meus 60 anos e não tiver sido mãe? Eu sempre brincava, eu tenho que ser mãe, porque se eu não for mãe nessa vida, não sei se eu vou ser mãe outra, né? E aí, eu tive que vir trabalhando isso na minha cabeça, até que depois eu também estava terminando um relacionamento, né, de uma pessoa que não fazia muita questão de ser pai, e eu tive que acordar, né? Até meu irmão chegou para mim e ele falou, ó, e aí? Tá na hora de você tomar sua decisão. O que é mais importante para sua vida nesse momento? Eu falei, eu quero ir atrás da maternidade. Eu quero sentir, e eu tinha muita até, sempre tive muita, como é que fala? Admiração por pessoas que adotavam criança. Mas eu queria sentir a gestação, eu queria gestar. Eu queria passar por todo aquele processo gestacional, né? De ver a barriga crescer, de sentir os primeiros movimentos, né? De passar pelo dia do parto. Eu sonhava, eu idealizava tudo isso. E também o sentir toda essa... vivenciar toda essa fase, né, de uma criança. Desde os primeiros meses, os primeiros anos, essa troca de amor. Eu falava, gente, falam que a maternidade é o maior amor do mundo. Eu ainda não senti, eu quero sentir esse amor que todo mundo tanto fala. Esse amor incondicional que eu não conheço, né? E era a vontade que eu tinha. E aí eu fui atrás de fazer outro tratamento, eu tive uma gravidez química, eu tive um positivo, né,
como é que fala? Com um hormônio assim, muito baixo, mas que era um positivo, mas que em 48 horas negativou, né? Então, assim, os hormônios fizeram isso, a gente já sabia que não tinha dado certo. E aí é um luto, você passa por um luto. E aí eu tive também, né, aí, numa nova tentativa, eu tive um embrião que eu perdi no laboratório. Como assim perdi no laboratório? No dia que eu amanheci para ir para a implantação, né, o doutor Rodrigo me liga, olha, acabaram de me ligar do laboratório. Falou, infelizmente, cara, não foi dessa vez. Né, o embrião não se desenvolveu. Aposto que não era do Materlab. Não era do Materlab, não era. Mas assim, não é, naquele momento não era pra ser. Aí você vive o seu luto. Cara, você acha que o luto na maternidade independente é mais dolorido do que no tratamento de um casal? Não, eu acho convencional? que não. Eu acho que o luto é sempre luto. Eu acho que o que acontece? Qual é a diferença? Que isso tem que ser trabalhado muito bem na cabeça da mulher que decide pela maternidade independente. Você vai passar por momentos de solidão. Por mais apoio que você tenha da sua rede de apoio, vai ter um momento de solidão. Então, por exemplo, eu ia, né, nas consultas acompanhar, né, a evolução do óvulo, lá, o processo, né, todinho. Eu ia nas consultas muitas vezes sozinha, porque na gestação minha mãe foi em todas as consultas comigo. Ela acompanhou todas as consultas. Mas durante o tratamento, muitas vezes eu ia sozinha na consulta para acompanhar lá no ultrassom, né, a maturação lá do óvulo. Vocês podem explicar. Dos folículos. Dos folículos, isso, dos folículos. E eu estava na sala de espera e você vê os casais na sala de espera. E nessa hora você tem que ser muito forte. Porque você tem que... esse desejo do maternar, esse desejo de engravidar, ele tem que ser maior do que qualquer tristeza ou sentimento de solidão. Porque a solidão vai bater. E não vai ser num momento só, serão em muitos momentos. Ela vai bater. E aí você tem que trabalhar muito bem na sua cabeça. O seu desejo por passar pela maternidade, por ser mãe, virar mãe, ele tem que ser muito maior. Ele tem que superar essa solidão, ele tem que superar essa tristeza. Então, e aí nas consultas, graças a Deus, eu tive, né, no pré-natal, eu tive a minha mãe muito presente. A minha mãe me acompanhou em todo o pré-natal. Somente no dia mesmo que eu fui fazer um exame de rotina na maternidade, né? Que eu fui fazer o cardiotoco e uns exames de sangue, que eu estava com um sintoma de colestase gravídica. Que naquele dia minha mãe não estava se sentindo bem, ela é uma pessoa já de idade. E aí eu falei, não, fica aí, eu só vou fazer exames de rotina e já volto. Só que naquele dia eu fui internada. Aquele dia me internaram, né? Ligaram para o doutor Rodrigo, que fez meu tratamento, porque sempre perguntaram para mim, né, na maternidade, no pronto atendimento. Quem é seu médico? Quem é seu médico? Eu falei, são dois. Né? O doutor Rodrigo Rosa e a doutora Laís Tomé, que acompanhou todo o meu pré-natal. E aí a médica plantonista, né, ligou para eles, e aí eu estava com uma taxa muito elevada de fosfatase alcalina e com sintoma de coceira já de mais uma semana. E a bilirrubina já estava no limite, não tinha passado do limite, já estava ali no limite. E aí eles falaram, não, vamos internar, já tinha passado de 37 semanas. E a Bia veio com 37 semanas e 5 dias. Então, é isso. E durante o parto, né, foi um outro momento. Que lindo. Quem me acompanhou no parto foi uma das minhas cunhadas, a Ana Cristina. Ela me acompanhou, ela fez a figura paterna no parto, porque eu precisava levar alguém para a sala de cirurgia comigo. A minha mãe falou que não ia aguentar, ela não queria entrar na sala de cirurgia. Mesmo que tampam tudo ali, mas, né, para minha mãe era uma situação, assim, bem estressante. Então, aí, claro, minha família acompanhou pelo vidro, meus irmãos, né, minha cunhada Renata e minha mãe, tudo acompanharam, né, pelo vidro. E a minha cunhada, né, a Ana Cristina, entrou comigo na sala de cirurgia. E aí, quem fez o parto foi o doutor Rodrigo, né, e a doutora Laís Tomé. Ele chorou, né? Claro. E foi engraçado que eu tremia tanto, tanto. E ele virou para mim e falou, você tá nervosa com a cirurgia? Porque como era colestase gravídica, depois eu descobri isso no próprio dia pelo anestesista.
que eles têm o mesmo protocolo, né, de pré-eclâmpsia, né? É o mesmo protocolo, porque eles consideram grave também. Então, eles quiseram logo, né, preparar o centro cirúrgico para fazer a cirurgia logo. E enquanto eles estavam, né, preparando toda a cirurgia, né, e eu ia tomar anestesia e tudo mais, aí ele perguntou, eu tremia, aí ele perguntou assim para mim, você tá nervosa, né, com a cirurgia? Eu falei, não, com a cirurgia eu não tô um pouquinho nervosa. Nem de tomar a picada da anestesia, a RAC, né? E nem pela cirurgia. Que eu sei que vai ser um sucesso. Eu não estava preocupada com a cirurgia. Eu estava em boas mãos, eu sabia que ia ser um sucesso. Eu sabia que dali para frente a minha vida ia mudar da água para o vinho. Era a hora da minha transformação total, porque ia nascer um ser humano que ia depender completamente de mim. Era uma responsabilidade muito grande. E eu sabia, e a minha mãe sempre falava, a partir do dia que você tiver filho, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E nunca mais foi a mesma, claro. E você acha que nesse momento você já tinha ressignificado a independência ou ainda essa palavra ficava nas... Não. A independência eu já tinha trabalho, eu já percebi desde o tratamento. Desde o tratamento, porque você assume, né? Você assume os custos, claro que os honorários médicos eu não precisei pagar, mas tem os custos da medicação e tudo mais, e você assume tudo, você vai assumindo tudo sozinha. E aquele lance de chegar, né, na sala de espera, você está sozinha, você ir para lá, né, para os ultrassons de acompanhamento né, da maturação ali dos folículos, tudo, você está sozinha. E muitas vezes a minha mãe não podia me acompanhar, então eu ia sozinha. E ali eu já fui, bom, é maternidade independente mesmo. E aí é fazer um enxoval, é se preparar, é começar a pensar nos mínimos detalhes em tudo. É claro que eu tenho uma rede de apoio. Gente, a maternidade independente, uma coisa que é importante todas as mulheres saberem. É muito importante a rede de apoio. A rede de apoio não só psicológica, mas física. Então, muitas vezes que eu precisei sair, você precisa resolver algum assunto, você precisa ir ao médico, você precisa fazer um exame, ou mesmo você precisa ter um compromisso social que você não pode faltar, você tem que ter alguém para a criança ficar, alguém que seja da sua extrema confiança, que a criança também se sinta segura com aquela pessoa. Porque se você não tiver uma rede de apoio, você não consegue realizar nada na maternidade independente. Porque é a hora que o bicho pega. Eu só queria pontuar uma coisa, né? Você falou dessa sensação de solidão da maternidade. Eu acho que independente de ser uma maternidade independente, existe um momento que é a mãe. A mãe é que alimenta essa sensação de que aquela criança depende unicamente de você. Ali, ela é parte da constituição materna, né? Eu imagino que a gente tem a fantasia de que se tivesse um parceiro, ia ser diferente. Mas, na verdade, esse sentimento, ele é da maternidade, né? E tem que ser trabalhado. E na gestação, né, que tem um casal hétero, convencional, muitas vezes o pai é extremamente ausente no pós-parto. E é motivo de muita briga né, e uma queda ali na qualidade do relacionamento muito grande. Sim. Então, às vezes, né, aquele famoso melhor só do que mal acompanhado. Né? Então, às vezes tem também essa questão, porque realmente se torna um estresse maior, porque os pais geralmente não exercem a paternidade, né, na plenitude do jeito que deveria na divisão de tarefas. Uma vez eu ouvi que o pai só começa a se sentir pai no primeiro jogo do Corinthians, é verdade, Rodrigo? Quase verdade, viu? Né? Mas uma outra coisa que eu acho importante a gente falar existe lutos até a gente chegar a isso. Né? Eu acho que não dá pra gente falar assim, puxa, eu quero ser maternidade independente. Não, existe algumas frustrações que tem que ser trabalhada. A mulher, quando chega lá, para ela enfrentar essa sala de espera, ela tem que entender a trajetória dela, o que aconteceu, e entender que talvez ela sofreu frustrações, mas que ainda há vida. Que ainda há esperança. Há vida. Não, há possibilidades, né? A maternidade independe de um relacionamento. É um desejo que é seu, único seu.
Você acha que essas primeiras consciências de solidão que você disse ali no tratamento, porque muitas vezes a mãe pensa muito, quando eu tiver a minha filha, eu não vou ter o companheiro, na hora do parto, quem vai estar comigo? Mas aí o próprio tratamento traz esses momentos que muitas vezes a pessoa, por não ter vivido isso antes, não esperava. E acaba sendo um choque que transforma, que aumentam ainda muito mais os medos. Todas é unânime, todo mundo que passa pela maternidade independente sempre refere com destaque. Porque eu paguei tudo sozinha. Então, acho que esse é porque o cara ausente, ele ajuda a pagar. Então, essa é uma hora que você, nossa, realmente o débito é só meu. O custo já tem um peso maior. Já tem um peso maior. O homem ainda tem essa função provedora, né? No imaginário feminino. Todos os tipos de homem. Agora, assim, é uma coisa da gente pensar se não é realmente uma maternidade independente, se a gente não tem que sair dessa posição de vitimismo da coisa, sabe? Sim. Acho que também é uma escolha. Quando uma vez eu perguntei para um amigo, né? Eu falei, você acha que é muito egoísmo, né? Da minha parte, querer ser mãe solo, né? Não ter um pai dessa criança, né? Essa criança no futuro me perguntar e eu não ter um pai para apresentar para essa criança. Ele falou, eu não acho não, porque eu acho que o mundo vai precisar de pessoas boas. E eu acho que uma pessoa criada por você, no seu seio familiar, vai ser uma pessoa boa para esse mundo. Então, isso assim foi um acalento, sabe? Foi um consolo. Eu precisava ouvir frases assim para que me motivassem, né? Os amigos, a família, eles fazem muita diferença num processo desse. Muita. Se você tem gente que te apoia, claro que sempre vai ter o preconceito velado. Não de pessoas que vão chegar na sua cara e falar alguma coisa. Mas você percebe que tem um certo preconceito velado de algumas pessoas. Pessoas que se calam, pessoas que se afastam, pessoas que devem falar, credo, nossa, que egoísmo, né? Eu sei lá o quê. Mas assim, eu falei, gente, a vida é minha. O famoso coitada, né? A pessoa coitada. acha que você é uma coitada por estar nessa situação. Quando, na verdade, você está sendo privilegiada de poder exercer o seu sonho, de conseguir o seu sonho, apesar de vários outros fatores, mas que realmente você tem condições de buscar. Uma coisa que não seria possível há pouquíssimos anos atrás, se a gente pensar na história da civilização, onde você tem o privilégio de viver isso. E aí, na verdade, acho que o grande egoísmo seria baixar a barra de qualidade na escolha de um pai, né? Porque você escolhe quem vai ser o pai dessa criança. Então, qual que é o egoísmo, na verdade, né? E eu trabalho com a educação, né? Então, eu tenho alunos que nunca conheceram o pai, que as mães são solos porque foram abandonadas. Alunos que sofreram rejeição, que o pai caiu no mundo, nunca veio ver, nunca veio visitar. E eu acho que a história, né, da minha filha, ela vai ser mais privilegiada nesse sentido, porque essas crianças ainda sofreram a rejeição, né? E não é o caso dela, né? Ela nasceu num ato de puro amor, de desejo puro, né, pela maternidade. Daí ele já vai poder comentar, desculpa. Quer continuar? Olha lá, eu tô achando... meu Deus. Ele já vai poder comentar isso muito melhor que eu, né? A paternidade, ela vem muito mais na imagem de proteção, principalmente depois que a criança começa a perceber que, além da mãe, existe todo um mundo lá fora. E quem é que pode me proteger deste outro mundo? Eu conheço a Bia e vejo o quanto ela é assistida em imagens de protetores dos seus irmãos, com certeza, de todo mundo que está ao redor dela. Bia tem muitas figuras paternas. Ai, que ótimo. Sim. E a gente passa a vida inteira procurando ainda essa figura paterna que a gente ama. Idealiza. É Deus, Só que agora, né? A gente transfere depois para ele. Eu vou contar até uma coisa para vocês, viu, doutora Lígia? Eu enfrentei uma situação com a Bia recentemente, né? Que eu tive de novo começar a trabalhar minha cabeça. E se eu precisar ajuda profissional, eu vou procurar para resolver isso. Ela, não sei se é por causa da escola, né? E dos desenhos animados que ela assiste, ela começou a... Teve um momento que ela começou a me chamar de mamãe e papai, numa pessoa só. Mamãe, papai.
mamãe e papai. Ou começou a repetir muita palavra, papai, papai, porque ela via a figura paterna nos desenhos que ela assistia, que eram figuras paternas assim muito presentes, muito marcantes, e talvez as crianças, quando eu desço no playground, tem muito pai que desce com as crianças, porque a mãe às vezes ficou em casa fazendo o almoço no domingo, fazendo alguma coisa, e os pais que vão, e ela se dirige muito à figura masculina, que eu não sei se tem a ver também com a condição feminina dela, dessa tensão masculina. E ela se dirige muito. Uma vez caiu o tênis dela, eu fui, né, para colocar o tênis dela no parquinho, ela me afastou e ela foi entregar para um rapaz que estava lá com o filho no parque. Porque ela queria atenção masculina. Então eu falei, ai meu Deus. Aí eu comentei isso, né, com uma pessoa, até no direct, né, da rede social, que a Betina, que escreveu o livro Maternidade Independente, comentei com ela, e ela virou para mim e falou assim, Kátia, esse complexo, esse preconceito está em você, não é dela, é seu. Na verdade, ela está com 2 anos, então existe esse momento que a gente fala do Édipo mesmo, né? Ela descobre o outro, ela sai do contexto em que a mãe é tudo para mim, ela começa a olhar para o lado, ela falou assim, tá bom, a mamãe não é tudo para mim. Tem outras figuras que me interessam e isso é saudável, né? E então, que bom que ela pode estar no playground, ver que pedir ajuda e ver, porque isso é saudável. Ela precisa introjetar que existe, senão a criança fica até num certo autismo com a mãe, uma relação simbiótica com a mãe que tem que ser. Então, e é exatamente nessa fase, com 1 ano e meio, 2 anos, assim, que a criança começa a se abrir. Claro que eu tô preocupado com a adolescência. Dizer que eu não tenho essa ansiedade. Depois te dou uma aula sobre a adolescência. Eu tô preocupada quando começar a virem os porquês. Por quê, né? Quem, como. Então, é isso que a gente tem que pensar. A narrativa que você criou para você mesma, a história, a forma com que você conta essa história, se ela for uma forma tranquila, sem trauma, sem vitimismo, foi a minha história, vai ser a forma com que você vai passar para sua filha. E isso pode ser ou não uma questão para ela, mas isso vai depender muito de como você introjetou essa história, sabe, Kátia? Então, o quanto é importante a gente criar uma narrativa saudável e não entrar nem no vitimismo e não entrar nem na independência, porque a mulher passa assim, rapidamente, né? De uma função de preciso ser protegida daquela que não preciso de ninguém. Né? Então a gente está vivendo essa sociedade. Eu acho que precisamos umas das outras, uns dos outros, né? É extremamente ter isso muito bem constituído, porque é isso se você projetar de maneira vitimista, ou como se fosse alguma coisa errada, essa criança, no teste do limite, ela vai perceber que isso é um gatilho em você, que cessa a briga, que dá amor, que é uma moeda de troca para ela, que ela vai usar, ela pode usar contra de maneira inocente. Mas só porque ela entendeu que eu ganhei. E ela vai testar, né? Ela vai testar. Isso também é parte do... Então, se isso não estiver muito bem constituído na mãe independente, por mais que ela ali tenha já um outro parceiro, isso vai ser traumático, vai ser muito dolorido por muito tempo. Se for dolorido para a mãe, vai ser dolorido para a filha. Agora, existem livros hoje em dia que se falam isso, e essa é a forma, quando ela perguntar alguma coisa, essa é a nossa família. Existem famílias que são constituídas 2 pais, 2 mães, uma mãe, um pai solo. Essa é a nossa. Outro preconceito que eu tinha, né, antes, claro, meu Deus, como vai ser a certidão de nascimento? Nossa, vai aparecer lá pai desconhecido, como é que vai aparecer? E hoje não aparece nada, gente. Hoje nem é citado pai, mãe, né, nada disso. É só citado filiação, né? No caso, a mãe ali, mas não é nem como mãe e pai, só vem o nome. Então não tem mais isso, porque eu falava, meu Deus, coitada, ela vai passar vergonha toda vez que tiver que apresentar um RG. Tá vendo? Esse coitada, né? Esse não é coitada, né? Ela foi feita com muito afeto, ela foi muito querida, né? Tá, e hoje você vive isso de maneira plena. Só que essa história que termina com essas fotos lindas... Passa de novo essas fotos, ficaram bonitas mesmo. Elas começam com, pai, você vai sentir muita vergonha, não é quanto de vergonha, você vai ou não sentir, você vai sentir muita vergonha. Será que é muito egoísmo? Olha o primeiro capítulo dessas fotos aqui. E esse é o processo mesmo, Lígia? E Kai, você, hoje, olhando pra trás, você fala, nossa, eu deveria ter vivido de outra maneira isso? Ou você entende, não, é assim que aconteceu? Faz parte do processo. É a minha história.
É a sua história. É a minha história. Mas Minha a gente história percebe a ocorreu dessa importância desse forma. pai, né? Mas claro que eu tive que tomar atitudes, porque você parada, nada vai acontecer. Você tem que ir atrás dos sonhos. E parar com essa preocupação, né? O que os outros vão pensar. Lígia, eu vou apimentar um pouco essa conversa. E nos casos de uma mulher que quer muito a maternidade, só que o parceiro não quer, ele não fala abertamente, mas ele vai postergando e isso vai trazendo um afastamento. Como lidar com essa situação que ela vai ter que tomar uma decisão? Ou eu fico com a pessoa que eu amo, meu parceiro, ou eu vou em busca da maternidade, porque não vai acontecer. Né? Então, por exemplo, se o cara é vasectomizado, e aí sabe que sem um tratamento e tem que estar proativo na busca desse filho, não vai acontecer. Né? Então, como lidar com isso? E outra pergunta que eu já faço é, a Bia está com 2 anos, ela já tem algumas questões. Qual é a hora, né, a idade, se é que existe uma idade que acha que essa conversa de falar quem é meu pai, quando que vai acontecer e como que as pessoas que passam por isso vão lidar, na maioria das vezes, porque cada uma vai lidar de uma forma, né, como vocês mesmos falaram, mas queria que você abordasse um pouco isso para as pessoas que estão nos assistindo, elas muitas vezes passam por isso, né, por essas questões. A questão do casamento, quando um parceiro não quer, eu acho que é uma questão que tem que ser conversada. Existe um pai que é um pai genético e tem um pai que é um pai social. Geralmente pessoas que são... E tem um pai que é o provedor, né? Quer dizer assim, então, as cartas na mesa, sabe, Rodrigo? Eu conheço casamentos em que o pai não quis ser o pai genético, ela teve a maternidade independente e eles estão juntos até hoje. Mas ele assumiu a paternidade social. Então, ele vai nas reuniões, ele participa da educação, tal, mas ele não quis ter uma responsabilidade enquanto provedor, juridicamente, sobre aquela criança. Isso existe, né? Agora... É saudável? Não, depende do casal. Isso tem que ser claro, falado, conversado. É mais difícil ou não? Porque às vezes o cara não quer assumir porque ele tem umas questões financeiras de herança, não quer colocar. Enfim, isso é uma questão para uma. Até a gente pode. Um outro podcast. Para um outro podcast, as questões jurídicas. Responsabilidade financeira mesmo. Responsabilidade financeira e jurídica, né? Essa é uma questão. Mas eu não sei se o casal está no mesmo ponto, né? A gente tem que questionar esse casamento, o que é que eles estão querendo, né? Qual é o comum desse casamento, né? E a outra pergunta, Rodrigo, eu acho que a gente tem que estar pronto para ouvir, mais do que... Porque você sentar a criança e falar assim, calma aí, deixa eu te contar a sua história, pressupõe que você está ansioso e sedento para contar aquela história, porque você está carregando um peso. Então, você quer dividir logo para... Pronto, falei. Né? E, na verdade, a gente tem que esperar a pergunta. A criança, ela vai dando sinais do que ela sabe, e você tem que ser né, ali cirurgicamente atento ao que ela está querendo saber. Ela não está querendo saber, ela quer saber, mãe, cadê meu pai? Sei lá, de repente ela está falando, fala assim, olha, a nossa família só tem mãe, somos nós duas. Então, você não pode antecipar uma questão para a criança. Isso na educação, isso em todos os aspectos, viu, pais? Todos os aspectos. A gente tem que estar pronto para ouvir. A gente não pode, a partir de uma angústia nossa, querer sentar a criança e contar. Sempre falo para Bia, aqui em casa... Isso já valeu o podcast. Como encerra esse podcast? Só levanta e vai. Não tem... Não, é só para concluir, né? Então, quando ela começou com essa história de mamãe e papai, né, me chamar numa pessoa só, eu falei, aqui em casa tem a mamãe e aqui em casa tem a vovó, aí tem os titios, né? E a mamãe, vovó, né? E assim, só que eu tenho, aquilo, né? Ou às vezes o problema é meu, o complexo é meu. E ela não é dela. E poderia ter sido ou ela viu aquela pessoa no parquinho ajudando a outra, né? Não necessariamente ela está sentindo falta. Como é que a gente sente falta daquilo que a gente nunca teve? Exatamente. Não existe falta, né? Não, sem dúvida nenhuma. Acho que 99% das dores e complexos que você projetar nela, eles vão estar só dentro de você. Ainda mais, digo isso com propriedade, vendo de perto o quanto a Bia é amada, linda, tem uma família que a cerca com todo amor, né? A gente tem muito orgulho da sua história, de ter feito parte dela. Obrigada. Vocês são uma família
perfeita, não falta nada e sobra muito em você. E eu só posso agradecer, né, o meu irmão, porque se não fosse o conhecimento dele e a realidade dele profissional, eu não teria, né, conseguido chegar até aqui. E porque isso foi muito importante, abriu caminhos, né, e esclareceu dúvidas e pelos tratamentos, a Mater Prime, que sempre me tratou com o maior carinho em todas as consultas, né, o pessoal da recepção, da enfermagem, eu sempre fui muito bem tratada, muito bem recebida. E é isso, gente, eu só tenho a agradecer aos embriologistas, né, claro. Vamos falar novamente. Mas é isso aí. E eu quero também falar que quando era pequeno, 6, 7 anos, que eu já queria ser médico, eu brincava que eu queria ser cirurgião plástico e tal, tinha o Ivo Pitangui, né, era uma grande referência mundial, e minha mãe falou, ai, que bom, porque aí você vai poder fazer várias plásticas em mim. E eu nunca pude atender minha mãe. E aí hoje eu vi que o meu propósito era ajudar minha irmã. Então, para mim, é um motivo de muita, muita, muita honra, porque eu vi que ela se transformou numa pessoa mais feliz. Feliz, eu vejo felicidade nela. Não é fácil a vida que ela passa. É cansada e Sim, feliz. É isso. Mas realmente, a vida muda, né? Então, para mim, é um motivo de muita, muita alegria. E que bom que ela tomou, porque eu tinha muita angústia de ela não tomar a decisão. Então, eu já tenho peso, talvez, de não ter a orientado aos 32 anos a congelar óvulos, e a gente já teve essa conversa, ela falou, eu não fui orientada. E eu já era médico. Mas é porque a gente achava que a minha vida ia tomar outro rumo, né? Sim, mas é isso, porque era casada, né? Então, as coisas vão passando. Então, o fato de eu poder ajudá-la, né, com todos os tratamentos que foram necessários, e hoje ela ser mãe, é um privilégio para mim. E através da minha ajuda profissional, é o que eu faço todos os dias. Então, eu falo que você tinha um propósito na vida. É mais do que o meu filho, que foi feito por fertilização in vitro, que é assunto de outro podcast, mas eu acho que esse tratamento em si, ele tem um peso muito, muito, muito grande. Então, obrigado, Ká. E eu é que agradeço eternamente. Eu serei eternamente grata. E você ainda conseguiu operar na sua mãe uma das maiores transformações, que é transformá-la na avó da Bia, porque nós sabemos como vocês duas eram próximas e agora vocês são um trio maravilhoso, lindo de ver. Exatamente. Então você ainda conseguiu superar qualquer silicone que sua mãe um dia tenha desejado. E assim, nossa, a Bia tem adoração pela minha mãe, assim. Nossa, Deus no céu, essa vovó na terra. E isso é legal também, Rafa, porque também foi um presente que eu dei para minha mãe de forma, né, via Kátia, mas transformou a vida da minha mãe também, porque ela é uma avó muito presente na vida da Bia. E sem dúvida isso foi transformador. E foi fundamental esse sim do pai e da mãe, né? Eu acho que foi. Para mim era muito importante. Não que isso seja determinante, mas como foi importante para você. Com certeza. Gente, muito obrigado. 48 arrepios depois deste final emocionante. Cara, não sei agradecer o suficiente pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado deste segundo episódio do Conexões da Fertilidade e pensem em um episódio conectado, foi esse. Então, se você não assistiu o primeiro episódio, assista também, muito bom. Outros especiais virão com convidados com histórias tão brilhantes quanto essa da Kátia. Se inscreva no nosso canal para receber as nossas atualizações sempre destes novos episódios. Um grande beijo e até o próximo. Até mais.